bom dia. Então agora eu vou te gravar um vídeo sobre o processo de como a gente corrige artigos de influencers. Então, os artigos de influencers, eles são artigos criados pelas parcerias que a gente tem com nossos influencers. E geralmente a gente segue o mesmo padrão. A única diferença é que a gente não ajusta muita coisa no artigo. A gente só adiciona aquela tabela padrão no topo, adiciona as imagens e faz a correção dos subtítulos otimizados com SEO, né? Então, primeiro passo é você entra no ClickUp da Let's Go Gurus, né? E daí você vai para a parte de... Onde que está isso? Espera aqui. Eu não sei como ampliou isso. Acho que estava aqui, paneles. Eu quero ampliar esse negócio. Aqui, ó. Você vai para... aqui, Team Space. Deixa eu ver onde que eu tinha guardado. Tô tentando lembrar. Onde que estava, gente? Então, ou se não, aqui você procura influencers. Guardar ele e procurar. Aqui, ó. Influencer. Você coloca aqui no quadro assim de para vista e a gente vê que tem 3 artigos, que é de 3 influencers diferentes. Então a gente só vai corrigir os artigos em português. Em inglês a gente já tem outra pessoa. Então o que você vai fazer? Você vai abrir a tarefa e dentro da tarefa você vai ver que tem o artigo original e as fotos. Então aqui eu já abri o artigo original, que está aqui, e as fotos. Só que como a gente tinha falado, nós precisamos fazer o artigo no nosso formato, no formato da Let's Go Gurus. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou aqui e vou copiar esse arquivo. O arquivo original a gente não modifica, a gente só modifica esse daqui. E aqui a gente coloca nosso formato, né? Revisão. Aqui temos já o nome do influencer. Aqui temos o título. E acho que faltava só o número de palavras, né? Então eu vou colocar aqui o número das palavras, que seria 1500 palavras, né? Só que como eu tinha falado, a gente não vai olhar artigos em inglês, né? Então acho que vou fazer esse daqui, que esse está em português. Olha, é o mesmo formato aqui, artigo. A gente vai abrir o artigo, a gente vai abrir as fotos e aqui a gente vai ser uma cópia. E aqui já eu vou colocar o formato. Exporandei. Aqui vai estar o número de palavras e aqui está o título. Então aqui o número de palavras, formato, era aqui, word count, 1000 palavras, né? Aproximadamente. Vou colocar aqui. Aí. 1000 palavras. E aqui a gente vai colocar agora a tabela, né? Que nós temos de template. Então, por exemplo, vamos ver um artigo passado, esse daqui, por exemplo. Copiar e colar aqui. E aqui eu vou apagar isso tudo. E aqui eu vou completar isso tudo, né? Então,
Aqui a primeira palavra seria, a palavra-chave seria viagens em cruzeiros. Vou colocar aqui, vou até copiar esse mesmo formato. O artigo seria aqui, se a gente troca para influencer, aqui a gente coloca o arroba do influencer. Interesses, né? Lógico que aqui a gente vai ler o artigo para ter uma ideia do que ele se trata, né? Geralmente eu vou colocar aqui praia, relax e compras, né? Eu já li o artigo, então tem a ver com isso. Recomendado para casal, família, amigos, turismo, budget, isso daqui eu vou verificar depois. E aqui nas tags eu vou abrir o ChatGPT. Oh. Vamos deixar ele carregar. E eu vou completar aqui os dados também, né? Primeira coisa é verificar que o título esteja otimizado. Então, como a gente tinha falado, segundo a guia também, o título ele tem que ter um máximo de 60 caracteres, incluindo espaços, né? Ele já passou um pouquinho, mas tudo bem. Tipo, se é bem direto, está tudo bem. A meta-descrição, lembrando que a gente precisa colocar ela sempre no roxo e ela tem que ter no mínimo 150 caracteres. A gente já vê que tem muito menos que isso. Então, falta otimizar aqui a meta-descrição. Então, vou logar aqui. Tá carregando. Mas isso aqui você já sabe, né? Então, só otimizar isso. Aqui temos um link do Instagram que eu vou te ensinar como incluir. E agora a gente vai falar para o ChatGPT ou para o Gemini, por exemplo, aqui. Aqui, ó, vou fazer o login. Não sei o que está acontecendo com o ChatGPT. Para otimizar esse artigo. Então, o prompt que eu vou utilizar é o seguinte. Eu preciso revisar o SEO de um artigo criado por um influencer. Preciso que todos os subtítulos sejam otimizados ao 100%. Baseada na sua experiência como consultor de SEO, de mais de, sei lá, vou colocar 15 anos, otimize ao máximo esses subtítulos sem mudar o tom de voz do influencer ou mudar o conteúdo relevante. Então aqui é muito importante adicionar nesse prompt para não mudar o tom de voz do influencer, porque cada influencer tem um próprio estilo de escrita, né? E também não mudar as informações de fato. Aqui está o artigo original. Então aqui, entre aspas, eu vou copiar e colar esse artigo. Vou copiar o texto. Eu vou colar aqui. E, finalmente, eu vou falar para o ChatGPT. Use o formato. Frase original e frase otimizada para a sua resposta. Então, vamos aguardar aqui. Não sei porque o ChatGPT não está funcionando. Vou tentar por aqui. ChatGPT. Aqui, ó, subtítulos para otimizados para SEO. Então, esse é o primeiro subtítulo achado. Então, vou aqui no artigo, no nosso artigo, né? Aqui já achei o primeiro subtítulo e agora eu vou fazer isso aqui. Copiar esse daqui e eu vou trocar esse subtítulo por esse, né? E assim eu faço com todo o resto dos subtítulos, todo que está aqui.
Depois de corrigir os subtítulos, a gente tem que pedir para o ChatGPT ou Gemini verificar a gramática. Então, perfeito. O artigo foi otimizado. Verifique agora a gramática. E aqui, vou falar a mesma coisa. Cadê? Aqui. Use o formato frase original e frase otimizada. Então, por que eu faço isso? Porque assim é mais fácil para mim, por exemplo, eu só copiar e colar essa frase para achar e corrigir, né? Em lugar de só ter a resposta e ter que verificar o que foi feito, né? Uma vez feito isso, a gente tem que adicionar as imagens. Eu vou te explicar isso no próximo vídeo.